Fala, aluno número 1, beleza? Diz a história que Tales de Mileto viajou pela Magnésia e encontrou uma pedrinha que atraía a outra. E no futuro essa pedrinha passou a ser chamada de magnetita. Mas existe outra história de um pastor que, caminhando por uma região de pedras, fincou o seu cajado e essas pedrinhas grudou na ponta desse cajado que era de ferro. Não importa qual história está correta, o que importa é que essa pedrinha é de muita importância para a física. E é sobre ela que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós chamamos essa pedrinha, essa magnetita, de ímã. Hoje a gente trata mais do ímã, né? Nem da magnetita em si. Tá? A gente não vai estudar as propriedades dessa dessa pedra, a gente vai estudar os efeitos que essa pedra produz no espaço, ok? Então vou parar de falar de magnetita e vou passar a falar apenas de um ímã, tá? E o ímã, quando ele é solto no espaço, peguei o ímã, soltei ele no espaço. Quando ele é solto no espaço, ele perturba a região em que ele está presente. Essa perturbação a gente passa a chamar ela de campo magnético. Qualquer perturbação que altera alguma natureza da região onde essa coisa está, a gente passa a chamar de campo. É assim com campo gravitacional, é assim com campo elétrico e é assim também com campo magnético, ok? E lembrando, todo campo vai gerar interação com coisas de mesma natureza. Ok? Então, um ímã solto no espaço vai perturbar esse espaço de modo a interagir outros ímãs para próximo desse. Ok? E esse campo magnético gerado por um ímã, ele vai fluir sempre do polo norte para o polo sul. Ele sai do norte e entra no sul. Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. Ok? Isso vai ser de extrema importância para as nossas aulas. Lembrar que um campo magnético sempre vai fluir de onde para onde? Do polo norte para o polo sul. Como que foi verificado que esse campo flui do norte para o sul? Com limalhas de ferro. Abandonou o ímã e colocou partículas de ferro ao seu redor. Quando essas partículas de ferro foram colocadas ao redor do ímã, percebeu-se que elas estavam gerando essas linhas aqui. Então, foi onde a gente criou esse conceito de que o campo magnético flui do polo norte e entra no polo sul, sai do polo norte e entra no polo sul. Beleza? Só que quando a gente vai tratar de campo, você está vendo que ele é bem amplo, né? Esse campo ele pode abranger esse espaço inteiro. Mas quando a gente vai estudar o campo, a gente estuda um campo de um ponto específico. Por exemplo, se eu for pegar um ponto aqui e eu quero saber a orientação desse campo magnético nesse ponto. É simples, a orientação vetorial desse campo magnético nessa região aqui, em cima dessa linha de indução magnética, vai ser qual representação? Vai ser uma setinha tangente a essa trajetória, ok? Se eu for pegar outro ponto aqui, como que vai ser a representação vetorial desse campo magnético nesse ponto? Uma setinha tangente a essa trajetória. E claro, obedecendo sempre qual sentido? De sair do norte e entrar no sul. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, parece que o tangente a essa trajetória está para baixo. Ok? Então não tem muito segredo, mas muita gente ainda confunde. Por isso que essa aula de hoje é só sobre representação vetorial de um campo magnético. Ok? Aqui, ó, e a gente chama esse campo magnético pela letra B. Ok? Lembra que eu te falei das limalhas de ferro interagindo com o ímã? Tá vendo que o desenho é o mesmo daquelas linhas de campo magnético que eu representei aqui para você? Por isso que a gente representa as linhas de campo magnético daquela forma, tá? Toda linha de campo é uma linha imaginária, ninguém enxerga, tá? Mas a representação de todas essas linhas imaginárias é devido a estudos. E um dos estudos aqui para o nosso ímã foi esse que aconteceu com as limalhas de ferro, ok? E
Uma das interações que a gente verificou, abandonar um ímã no espaço, foi essa, uma que você já sabe. Uma das interações entre as pedrinhas, que foi vista lá na Magnésia, ou lá na região em que o pastor estava, foi essa, ó. Polo norte atrai polo sul. Na verdade, isso foi uma convenção feita depois. Polos de nomes diferentes se atraem. Polos de nomes diferentes se atraem. E polos de nomes iguais se repelem. Ok? Esse é o conceito. Ou seja, norte com norte repele, sul com sul repele. Norte com sul atrai. Isso você já nasceu sabendo. Ok? Aqui está a nossa região, está o Brasil. Porque se a gente olha para o Brasil, a gente sabe cada nome de suas regiões, cada um dos pontos cardeais do mapa do Brasil. A gente sabe que aqui em cima é norte, que aqui embaixo é sul, que aqui é leste, que aqui é o quê? Oeste. Foi? Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Por que eu coloquei esse mapa? Porque quando a gente coloca uma bússola, essa bússola tenta achar uma posição e ela para com essa orientação. O vermelhinho é norte e o azulzinho é sul. Você já sabe. Se o norte está aqui para cima é porque provavelmente tem o que aqui em cima atraindo o norte? Uai, pera, você falou para mim que polos de nomes diferentes se atraem. Então, se o norte está aqui em cima, é porque provavelmente tem um sul atraindo ele para cima. E é exatamente isso, tá? O sul está atraindo o norte para cima. Por isso que o meu vermelhinho da bússola ficou para cima. E qual que ficou para baixo? O sul da bússola. A bússola é um ímã, tá? O sul da bússola ficou para baixo. Se o sul da bússola está para baixo, provavelmente tem o que aqui embaixo atraindo ela? Ué, Pérez, polos de nomes diferentes se atrai. Então aqui embaixo só pode ter um polo norte. Eu acho que você já percebeu que essa nomenclatura que eu te passei está contrária à da geografia. Ok? A da geografia é o seguinte, se o norte está para cima é porque provavelmente a região norte está aqui em cima. Se o sul está para baixo é porque provavelmente a região sul está aqui embaixo. Mas fisicamente falando a gente percebeu que se o norte está para cima é porque existe um polo sul magnético atraindo ele para cima. Se o sul está para baixo é porque existe um polo magnético norte atraindo o sul para baixo. Então, fisicamente falando, aqui, o meu sul magnético está para cima. Então, o meu sul magnético está na mesma região de onde? Do norte geográfico, da região norte, do ponto cardeal norte, ok? E o meu norte, polo norte magnético, está em qual região? Na região sul, no meu sul geográfico, no meu ponto cardeal sul. Ok? É só nomenclatura, tá? O que a física fala é o contrário da geografia, ok? Porque geografia trata de nomenclatura, aqui a gente trata de interação. Belezinha? Tranquilo? Beleza? Sem problemas? Sem problemas, Péricles. E aqui eu peguei um ímã norte e sul. Eu já quero que você tenha muito cuidado. Isso aqui é só uma representação. Quando a gente representa um ímã com polo norte, para ficar bonitinho, para o exercício não errar, a gente fala, ó, esse ímã está com o polo norte aqui visível, mas o polo sul dele está lá no infinito. Esse ímã está com o polo sul aqui visível, mas o polo norte dele está lá no infinito. O que eu estou querendo te dizer? É que não existe ímã só com o polo norte e não existe ímã só com o polo sul. Toda vez o meu ímã sempre vai ter os dois polos. Tanto que, se eu pegar um ímã e cortar ele no meio, eu vou ter dois ímãs com dois polos. Então, se eu pegar o ímã aqui, ó, e cortar ele assim, eu vou ter dois ímãs com dois polos. Péricles, e qual vai ser a orientação desses dois polos dos meus novos ímãs? A mesma do ímã anterior, tá? A mesma. Por exemplo, cortei aqui. Se o ímã que deu origem aos dois ímãs, o polo norte está para a esquerda e o polo sul está para a direita, o mesmo vai acontecer com esse meu novo ímã. O polo norte está para a esquerda e o polo sul para a direita. O polo norte está para a esquerda e o polo sul está para a direita. E se eu torar um ímã assim, blá, foi o que aconteceu aqui. Torei um ímã assim, blá, mesma coisa. Polo norte está para a direita, polo sul está
para a esquerda. Não tem segredo quando a gente quebra o ímã. O que a gente tem que saber é isso. Quebrei o ímã, o meu novo ímã tem polo norte e tem polo sul. Não existe ímã só com um polo, beleza? Tranquilinho? Tranquilinho, Péricles, estou entendendo. Isso aqui a gente já sabia, né? Que o polo norte flui de onde para onde? Do polo, o meu campo magnético flui de onde para onde? Do polo norte para o polo sul. Aqui são as minhas linhas de indução magnética. E se eu colocasse uma bússola aqui e te perguntasse qual a orientação dela? Uai, Pé, você está me chamando de bobo? Isso é muito fácil. Se aqui é sul, essa parte da bússola só pode ser o quê? Norte, porque sul atrai norte. Se aqui é norte, essa parte da bússola só pode ser o quê? Sul, porque norte atrai sul. Ok? Na verdade, eu estou fazendo isso não é para te subestimar, não. É para a gente convencionar uma coisinha. Tá? É uma convenção minha, por quê? Para facilitar você a resolver exercícios. Você lembra que o meu campo magnético está fluindo do polo norte para o polo sul? Então, se eu fosse pegar representações vetoriais em cada ponto dessas linhas de indução magnética, eu teria essas representações vetoriais? Estou entendendo, Péricles? Então, a convenção que eu vou fazer é o seguinte, está tudo de acordo, não está? Essas representações vetoriais do meu campo magnético? Tá sim, Péricles. Então a convenção que eu vou te fazer é o seguinte. Polo norte sendo atraído pelo polo sul. Você está vendo que a minha orientação vetorial do campo magnético está assim? Então o que eu vou convencionar agora é o seguinte. A bundinha do meu campo magnético sempre vai atrair o polo norte do meu ímã, da minha bússola. Ok? A bundinha do meu campo magnético sempre vai atrair quem? O polo norte. Ok? Eu acho que com essa convenção você não erra nunca mais exercícios de orientação vetorial para campo magnético. Por exemplo, se eu tenho essa orientação vetorial de um campo magnético e colocasse uma bússola aqui, você já sabe, a bússola colocada aqui ela estaria orientada de qual modo? De modo que a bundinha do meu campo magnético atrai o polo norte. Sempre assim. A bundinha do meu campo magnético atrai o polo norte. E o inverso vale? Qual que é o inverso? A cabecinha do meu campo magnético atrai quem então? O polo sul, ok? Mas decora só a primeira fala. A bundinha do meu campo magnético atrai o polo norte. É isso. Não decora as duas não, porque senão depois você faz uma confusão. Macetinho é assim, às vezes você decora ele e tira a conclusão errada, você troca as coisas. Então decora só uma coisinha. Que coisinha? A bundinha do meu campo magnético atrai qual polo? Polo norte. Eu te mostrei aqui, tá? Não foi coisa da minha cabeça, não. Foi coisa que eu consegui mostrar para você, ok? Ok. Agora a gente vai fazer questões, belezinha? Viu que o conceito é prático, mas muita gente ainda erra, tá? Por isso que a gente precisa praticar bastantes questões. Ó, a figura esquematiza um ímã permanente em forma de cruz de pequena espessura e 8 pequenas bússolas colocadas sobre uma mesa. As letras N e S representam, respectivamente, polos norte e polo sul. Eu acho que esse acento não existe mais, né, na gramática, mas esquece a gramática, o que importa é física. Do ímã e os círculos representam as bússolas nas quais você irá representar as agulhas magnéticas. O ímã é simétrico em relação às retas N e SS. Não apareceu elas aqui, mas também não importa para a gente. Despreze os efeitos do campo magnético terrestre. O que ele está falando? Finja que não existe um campo magnético terrestre. Ok? Péricles, você falou sim que a Terra tem um campo magnético, por isso que ela consegue modificar a orientação de uma bússola. É isso? É isso. Péricles, o que gera esse campo magnético? Cara, é muita coisa, é muito complexo. Mas saiba, você lá na geografia aprende um pouquinho sobre o que tem dentro da Terra. Lá no núcleo da Terra, eu não sei se você lembra que lá tem ligas de ferro. Essas ligas de ferro entram em movimento? Entra, porque a Terra está em constante movimento. E além disso, essas ligas de ferro sofrem um aquecimento, porque o núcleo da Terra é muito quente. Então, ligas de ferros, tem elétrons livres, tem elétrons em movimento, não tem algo bem parecido com corrente elétrica? E o que a gente aprende aqui no magnetismo é que carga em movimento
gera um campo magnético. Isso vai ser assunto da próxima aula. Então, esse campo magnético terrestre existe justamente devido às ligas de ferro que a gente tem no interior da Terra, no núcleo da Terra. Essas ligas estão em movimento e sofrem um alto aquecimento. Ok? Se fosse para a gente explicar simplificadamente, essa explicação que eu te passei está perfeita. Não corra atrás de mais nada, porque o que você for atrás de algo mais complexo não vai ser o que vai ser cobrado no vestibular. Ok? Então, belezinha, ele mandou a gente desprezar. Finja que a Terra não tenha um campo magnético. Ok, então eu vou considerar só o campo magnético gerado por esse ímã. E ele vai me pedir, desenhe na própria figura algumas linhas de forças que permitam caracterizar a forma do campo magnético criado pelo ímã no plano da figura. Tá? Linhas de forças não tem sentido. Por quê? Porque toda linha de força em qualquer região de campo, eu preciso de mais um fator para determinar qual vai ser o sentido da força. Então, linhas de força só tem direção. Agora, se fosse linhas de campo, a gente nem usa essa nomenclatura, é linhas de força mesmo. Mas se tivesse a nomenclatura linhas de campo, a gente sabia que o sentido é o quê? Do norte fluindo para o sul. Mas linhas de força eu só preciso da linha mesmo. Tá? Então, a gente já sabe que esse campo magnético flui de onde para onde? Do norte para o sul. Mas eu não preciso representar o sentido, porque ele me pediu linhas de força. Mas se você representasse o sentido, também não teria nada errado, estaria mais que certo. Ok? Então, eu preciso de uma representação fluindo do norte para o sul, norte para o sul, norte para o sul. É isso. Isso é a minha linha de força na região de campo magnético gerado por esse ímã. Ok? Fiz outras linhas de força aqui, norte para o sul, norte para o sul. Respondi a questão. B, desenhe nos 8 círculos, está aqui os círculozinhos, da figura a orientação da agulha da bússola em sua posição de equilíbrio. A agulha deve ser representada por uma flecha, na qual a ponta indica o polo norte, ok? Então a agulhinha é uma bússola, na qual a pontinha é o polo norte. E a gente já sabe, sul atrai norte, norte atrai sul. Beleza? Primeira agulhinha que eu vou colocar é aqui. Ele falou o quê? Que a cabecinha é polo norte. A gente sabe que polo norte é atraído para o polo sul. E a gente sabe também que a linha de indução flui do norte para o sul. É como se fosse uma representação vetorial do campo magnético nesse pontinho. Ok? Flui do norte, sai do norte e entra no sul. Seria melhor te pedir qual a representação vetorial em cada pontinho. Mas tanto faz, tá? Pra gente aqui tá tranquilo, tudo que mandar pra gente, a gente faz. E ele quer que a gente saia colocando agulhas nos pontos, ó. Nesse aqui, ó, norte pro sul, cabecinha é norte, então o sul atrai a cabecinha. Você entendeu porque minha bússola tá posicionada assim, né? Porque ela tá tangente à linha de indução. Com qual objetivo? Do sul atrair o norte. Mesma coisa aqui, ó. Sul atraindo o norte, tangente à linha de indução. Sul atraindo o norte, tangente à linha de indução. Cadê o resto? Aqui tá fácil, ó, norte atraindo o sul, né? Sul atraindo o norte. Aqui mesma coisa, sul atraindo norte. E aqui em cima, ó, a cabecinha é norte, então ela tem que estar para cima. Logo a bundinha é sul. Então norte atrai sul. Mesma coisa aqui, ó, norte atrai sul. Foi questão muito boa para a gente praticar esse conceito de campo. Belezinha? Vamos para uma próxima questão? A figura 1 adiante representa um ímã permanentemente em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, polos norte e sul. Ok. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura. Blau, blau. Um para cima, um do meio e um para baixo. Colocando lado a lado os 2 pedaços extremos, como indicado na figura 3, colocou os 2 pedacinhos. É correto afirmar que eles vai atrair, repelir? Não sei, vamos ver? Lembra no corte? O corte sempre vai gerar novos ímãs com polos nortes e polos sul. Com qual posição? A mesma posição da barra original. Ou seja, o norte tem que estar para cima e o sul para baixo. Então, no que eu cortei, blau. O exercício ainda me deu, ó, N, nem precisava. Por quê? Porque eu sei que esse N estaria para cima, com a mesma posição da barra original.
Então, vamos lá. Se aqui é N embaixo, onde o exercício chamou de A, só pode ser o quê? Sul. Aqui, ó, se aqui é sul, o B só pode ser o quê? Norte. E a gente sabe, ó, ele nem me pediu a do meio, mas a gente sabe que ela teria a mesma posição da barra original. Norte em cima, sul embaixo. Aí ele pegou esses dois pedacinhos, pôs um aqui e outro aqui. O que você acha? Que vai repelir ou atrair? Aqui não é sul, esse primeiro pedacinho? Sul? E aqui não é norte? Fácil demais, parece que está subestimando minha inteligência. Norte com norte repele, sul com sul repele. Então vai ocorrer aqui uma repulsão. Beleza? Então vamos lá. Se atrairão? Se atrairão? Não. Não serão atraídos nem repelidos? Não, vai acontecer alguma coisa, vai ser repelidos. Se repelirão, pois A, ele chamou de A isso aqui, né? Pois A é polo norte. É? Não, A a gente viu que é polo sul. Se repelirão, pois A é polo sul e B é polo norte. Letra E, tá? Tá mais que certo, ok? Nossa, parece muito fácil essas coisinhas. É fácil demais, mas muita gente ainda erra, tá? Porque muita gente não dá moral para isso aqui. Vamos prosseguir? Ó, aqui já é uma questão mais difícil que eu posso afirmar que 80% dos alunos erram. Por isso que a gente tem que fazer ela com mais cautela. Sempre aplicando o que a gente aprendeu, com calma. Vamos lá? 3 barras, PQ, RS e TU, aparentemente idênticas. Verifica-se experimentalmente que P atrai S. Então vamos cuidado. Vamos pegar a informação. P atrai quem? S. Então eu vou pegar a barra PQ. Se eu fosse colocar RS do lado, eu colocaria ela aqui, porque P atrai S. Foi? PQ, o exercício me falou que a extremidade P atrai a extremidade S. Por isso coloquei ela aqui do lado. Ok? Vem cá, a gente tem a possibilidade dessas barras serem ímãs ou não. Se forem ímãs, tem que ter polo norte e polo sul. Se não necessariamente o polo norte atrai só uma extremidade e repele a outra. Se não for ímã, o polo norte de um ímã pode tanto atrair essa extremidade e atrair a extremidade da outra extremidade. Tá? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, se for ímã tem polo norte e polo sul. Se não for ímã, provavelmente é uma barra de ferro, de metal. Ok? Tranquilo? Então, se for ímã tem que ter polo norte e polo sul. Se eu conseguir verificar que tem polo norte e polo sul, é ímã. Se eu não conseguir verificar e falar, não, isso aqui não tem polo norte e polo sul, aí não é ímã, ok? Vai ser alguma barra de metal, ok? Então, prosseguindo, então vamos tirar a conclusão. Se P atrai S, você concorda que P tem que repelir R? Se as duas forem ímãs? Se P atrai S, logo P repele R. E se P repele R, você concorda que o Q tem que atrair o R? E logo o Q repele S? É muita informaçãozinha, mas é tranquilo, tá? E é isso que eu escrevi aqui, ó. Se P atrai S, P tem que repelir R, se forem ímãs, tá? E Q vai ter que atrair R e vai ter que repelir S, ok? Então, se as duas forem ímãs, satisfazer isso aqui, aí ok, elas vão ser ímã. Se não satisfazer isso aqui, elas não são ímãs. Aí ele falou, P atrai S, agora ele deu a informação para outra barra. P atrai S, mas P repele T da outra barra. Então, coloquei aqui de novo. Se ele repele T, isso aqui é ímã, quem que ele tem que atrair? U. Ok? Então, se P repele T, ele tem que atrair a outra extremidade. Qual que é a outra extremidade? U. Então, coloquei aqui o P atraindo U. Que conclusão que a gente tira, então? Se P atrai U, P repele T. Se P atrai U, Q atrai T, porém Q repele U. Ok? Se as duas forem ímãs. Então, se forem ímãs, P repele T, porém tem que atrair U, que foi o que eu coloquei aqui. Mas se isso acontece, para ser ímã, Q tem que atrair o T, que é a outra extremidade, mas tem que repelir o U. Ok? Vamos ver se o exercício continua coerente com as nossas conclusões? Aí ele deu outra conclusão. Ó. Q repele U. Q repele U. Ó, então, de acordo com a informação aqui de baixo, ele está meio coerente. Ó. Q repele U. Então, tá certo. Ó. Se P repele T, a gente entendeu que Q tem que repelir U
Para quê? Para ser ímã. Então eu já tiro a conclusão, ó, que essas duas aqui são ímãs, tá? Porque Q repeliu U. Então essas duas barras aqui são ímãs, porque satisfez a nossa conclusão. Q repele U, porém Q atrai S. A gente tirou essa conclusão aqui? Q atrai S? Não, Q repele S. Então, se foi contra a nossa conclusão para elas serem ímãs, essa barra RS não pode ser ímã, porque foi contra a nossa conclusão para ser ímã. Foi? Se cair, a coisa mais difícil dessa questão de atração e repulsão é do jeito que a gente abordou aqui nessa questão, tá? Então, se você não entendeu, volta um pouquinho, tá? Numa aula normal, presencial, até parece que online não é normal. O online que é o normal. Numa aula diferente, que é a presencial, o aluno ia ficar aqui, ó, sem entender. Eu falei, PQ, brau. Então, você tem o recurso de voltar. Então, volta aí, que você vai entender perfeitamente, ok? É muita informaçãozinha, mas são informaçõezinhas fáceis. Logo, RS não é um ímã. Qual resposta é a melhor? PQ e TU são ímãs. PQ e TU são ímãs. Letra A. Beleza? Beleza, Pés, estou entendendo. Ó, aqui, a agulha de uma bússola assume a posição indicada na figura a seguir, quando colocada numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Então, tem esse campo que a figura me deu, o campo magnético, e além desse campo magnético aqui, vai ter o campo magnético da Terra, ok? Considerando a posição das linhas de campo uniforme desenhadas na figura, o vetor campo magnético terrestre na região pode ser indicado pelo vetor... Então, vamos com calma. Se o único campo magnético existente fosse o existente aqui por conta dessas linhas, se fosse só esse, tá? Só peguei uma parte aqui e coloquei aqui. Como deveria ser a orientação da minha bússola? Uai, Pés, bundinha da seta atraindo polo norte da bússola. De boa? Então, se o meu único campo magnético fosse esse, representado pela linha, a minha orientação da bússola seria essa. Norte atraindo essa bundinha aqui. Foi? Bundinha atraindo o polo norte. Mas é assim que a figura me deu a bússola? Não, a bússola está inclinada. Bússola inclinada só pode parecer o quê? Pensa comigo. Uai, Pés, ela está inclinada? É como se tivesse uma bundinha atraindo ela para cá, porque ela está inclinada assim, e outra bundinha atraindo ela para cima. Então ela está indecisa, está no meio. É isso. Isso seria uma explicação boa e fácil de visualizar. É como se tivesse uma bundinha atraindo ela para cá, ela está tentando vir para cá, mas também eu tenho uma bundinha atraindo ela para cima. Então ela também está querendo ir para cima. Ela fica no meio, ok? Esses dois vetores diferentes em direções opostas, a gente fala que esses dois vetores, em qualquer situação da física, em qualquer problema físico vetorial, eles vão gerar o quê? Um vetor resultante, beleza? Então, se ela fez isso aqui, é porque eu tenho um resultante aqui puxando. E para ter um resultante, o que que gerou esse resultante? Foi esse vetor que já estava aqui e outro que já estava para cima, tá? Então, se ela está nessa posição, é porque eu tenho um resultante atraindo ela sim. Eu tenho uma bundinha resultante puxando o norte para ter essa orientação, ok? Mas ele não me pediu a orientação do vetor resultante. Ele me pediu a orientação do segundo vetor magnético, que é o campo magnético terrestre, que dá origem ao resultante. É isso que ele te pediu. Ou seja, para eu ter um resultante nessa posição, eu preciso de um outro vetor para cima, que é o que a gente tinha verificado. Então, aí você vai marcar a alternativa onde tiver o vetor para cima. Beleza? Beleza, Péricles. Vamos lá, então. Para mais uma questão, a figura representa a posição de um ímã em forma de ferradura em relação aos pontos cardeais. Considerando que as forças magnéticas da Terra e do ímã sobre a agulha têm a mesma intensidade, marca a alternativa que melhor ilustra a posição de uma agulha magnética colocada sobre o ponto P. Aqui é o ponto P, a gente vai colocar uma agulha aqui. Coloquei ela certinha, você já sabe, polo sul atrai norte e norte atrai sul. Então, se eu tivesse só essa ferradura, a minha orientação da bússola seria essa.
Mas além desse campo magnético gerado pela ferradura, eu tenho um campo magnético terrestre. Ele me deu aqui os pontos cardeais, norte e sul. O que ele me deu foi ponto cardeal, não foi o polo magnético. E a gente sabe que no ponto cardeal norte, na região norte, eu tenho o quê? Um polo sul magnético. E na região sul, no ponto cardeal sul, eu tenho um polo norte. Ou seja, agora eu tenho... Se eu tivesse só a ferradura, você concorda que o meu campo magnético seria com essa orientação? Saindo do norte, entrando no sul? Essa orientação? Ok. E agora, se eu fosse representar vetorialmente o polo norte e o polo sul, aqui, esse campo magnético representando o campo magnético terrestre, a gente teria o quê? Fluindo do norte para o sul também. Ou seja, a gente tem duas bundinhas vetoriais atraindo o meu polo norte. Você acha para onde que essa bússola vai orientar? Olha, apesar vai ficar no meio, indecisa. Exatamente isso. Então essa vai ser a posição da bússola. Foi? Foi. Qual que é a melhor alternativa com essa posição? Acho que é a letra C. Belezinha? Tranquilo? Ó, acho que acabou nossa aula. Uma aula tranquila, leve, mas que muita gente confunde. Então, se você não entendeu, volta ela aí, porque é de fato isso. Às vezes aparenta ser muito fácil e a gente não acredita que é tão fácil assim. Te espero na próxima aula. Valeu, abraço, tchau, tchau.